Coloca a mão no seu coração e diz assim: os planos de Deus jamais serão frustrados na minha vida. Coloca a mão no seu coração, olha para o seu irmão e diz assim: a palavra tem poder. Hoje é um dia muito importante para mim. É um dia muito importante para mim, porque não é só o dia do surdo, é o dia de todos. Eu sou da Igreja Atitude de Nova Iguaçu, junto com a minha esposa Amanda, a mulher que me faz feliz todos os dias quando acordo. Que faz a minha comida, que prepara a minha quentinha, que briga comigo para comer, porque eu sou preguiçoso para comer. Ela briga, amor, leva. Quando eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar, a comida está pronta. Então, quero agradecer muito a Deus pela vida dela, por ser uma pessoa maravilhosa na minha vida. Muita oração. Gente, eu quero contar um pouco para você da minha história com Libras, mas eu contando um pouquinho da história da minha vida com Libras, eu quero também falar sobre Moisés. Olha, Deus teve uma missão muito grande na vida de Moisés, uma missão tão grande quanto nós, professores, intérpretes, surdos, os pais ali estão de parabéns. Os sonhos de Deus ainda vão se realizar muita coisa na sua vida, ainda na vida da sua filha. Eu me emocionei ali, estava emocionado porque eu comecei a lembrar da minha trajetória com Libras. Eu sou intérprete de Libras há 22 anos, atuo 20 anos como intérprete profissional, mas eu tenho 20 anos de Libras. 20 anos de Libras. Foi fácil a trajetória? Nada na vida é fácil. Tudo é uma luta. Lembro, há 22 anos atrás, lembro exatamente há 22 anos atrás, quando eu comecei a aprender Libras. Meus amigos, minha rota, eu não era da igreja ainda, fui visitar uma igreja, eu queria tanto entrar na Igreja Nova Vida, eu queria tanto entrar, porque eu vi muita gente, muitos jovens, né, entrando, ai Deus, eu quero ir para a igreja, eu não quero ir para a praça, eu não quero ir numa festa, eu quero ir para a igreja. Isso estava um sonho no meu coração batendo muito forte. Eu me arrumei 2 vezes, 2 domingos para ir numa igreja, eu não consegui entrar na igreja. Eu não consegui porque eu tinha aquele meio, aquele grupo de amigos que... Você vai para a igreja? Por quê? Eu queria. Teve um domingo que eu fiz assim, Deus, eu vou para a igreja, me ajuda, toca em alguém, fala com alguém. Quando eu me arrumei, fiquei todo preparado para passar na igreja. Quando eu passei na porta da igreja, eu entro, não entro. Não entrei. Quando eu dei a volta, gente, eu queria ir para a igreja, mas estou com vergonha, não sei, eu nunca fiz. Quando eu dei a volta à igreja, encontrei com um amigo, e aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Você vai para onde? Está arrumado? Eu vou para casa. Vamos para a igreja comigo? Ai, meu Deus. Aí ele pegou na minha, vamos comigo. Qual a igreja? Aqui do lado da Nova Vida. Gente, eu passei em frente, estou querendo essa igreja, Deus vai usar uma pessoa. Eu fui com ele para a igreja. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não tinha sonhos, não tinha terminado o ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, problemas familiares dentro de casa. Dos 9 anos até os 16 anos, eu tinha um problema familiar dentro de casa. Eu tentei me matar 2 vezes, me joguei na frente do ônibus, queria me jogar na frente, em cima de uma ponte, porque eu não tinha uma vida, eu não tinha um pai, minha mãe, era uma situação muito complexa. Quando eu entrei na igreja, primeiro contato que eu entrei na igreja, eu vi 2 pessoas, uma do outro lado e a outra sinalizando. Sabe aquele amor tão grande, que quando você bate algo, um olhar, alguma coisa como bate nela, foi uma coisa tão forte, tão grande, que eu fiquei assim, nossa, que legal, 2 pessoas conversando, uma do outro lado, sinalizando, gente, que legal, fiquei só assim, no culto todo, olhando. 2 intérpretes sinalizando, meu Deus, que legal. Quando terminou o culto, eu falei assim, nossa, eu fiquei apaixonado, vocês conversando em gestos, em linguagem, que eu não sabia o nome antigamente, né? No início a gente não sabe, né? Vocês conversando, que legal. E Deus começou a plantar ali para mim, Deus começou a semear no meu coração, sabe o quê? Uma renovação espiritual. Uma renovação espiritual, e Deus começou a renovar os meus sonhos. Eu lembro que a música tocada naquele dia era assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. E Deus começou a restituir a partir do primeiro culto que eu comecei a frequentar uma igreja. Quando terminou o culto,
Eu fui procurar o pessoal e falei assim, nossa, eu me apaixonei. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Ah, isso aqui é Libras. Eu, que legal, porque a gente tem um ministério surdo. Eu, nossa, minha tia é surda. Eu não entendi, minha tia é surda. Eu tenho uma tia que é surda, eu não sabia que minha tia era surda. Como assim Ministério de Libras? Ministério de Surdo. Comecei a conversar, falei, eu quero fazer esse curso, como é que eu faço? Eu não tinha R$1 no bolso. Na verdade, eu não tinha nem para onde ir, porque eu estava passando uma situação muito difícil dentro de casa, eu não sabia o que eu fazer. E comecei ali a frequentar, a irmã falou, ó, vem, sábado que vem, vai ter um curso de Libras, eu quero que você participe, eu não tenho dinheiro, eu não estou trabalhando, estou desempregado. Ela, não tem problema, vem. Eu peguei e fui. Sábado, 10 horas da manhã, eu estava na igreja. Passando por problemas em casa, familiar, desempregado, não sabia o que fazer da minha vida, e fui para a primeira aula. Primeira aula que eu levei 1 mês para fazer meu nome em Libras. Eu demorei 1 mês para fazer meu nome em Libras. E comecei a gostar de Libras, comecei a me apaixonar. Ardeu uma coisa muito grande dentro de mim, e comecei a conversar com um surdo, conversei com outro, e tentei fazer da minha forma que ele entendesse. E Deus começou a trabalhar em mim. Eu comecei na casa da minha tia. Toda vez que eu ia na casa da minha tia, ela sempre me oferecia café. Eu adoro café, mas eu gosto muito de tomar um café com leite, comer um pão. Eu ia na casa dela, sempre ela me oferecia café. O que aconteceu? Eu cheguei no curso e falei assim, como é que se fala café com leite? Como é que se fala café com pão? Cheguei na minha tia e falei para ela, ela já veio assim, me dá um café. Calma aí. Antigamente a gente tinha aquele leite chamado CCPL, lembra? CCPL? Aí eu falei assim, calma aí, fui lá na geladeira, peguei o leite CCPL, tá vendo isso aqui? Esse aqui é o sinal de leite. Eu mostrei o sinal de leite para ela e mostrei o saquinho do CCPL para ela. Olha, toda vez que eu vim aqui, eu vim aqui, café com leite. Aí mostrei o saquinho. Na segunda vez que eu voltei lá na casa dela, ela falou assim, ó, ela já veio com o café? Eu, não, leite. O que ela fez? Foi lá, pegou o leite e o café. Na terceira vez, ela pegava o leite, o café e o pão. Aí eu falei para ela, pode botar um ovo? Já estava querendo demais, né? Já estava querendo demais. Pode botar um ovo? Como é que eu vou fazer isso para ela? O que eu fiz? Eu peguei um ovo e fiz o sinal de ovo. O sinal de ovo. Toda vez que eu ia na casa da minha tia, eu fazia café e leite e ovo. O que ela me dava? Café com leite e... Gente, eu já estava ficando já todo bobo. Agora eu vou começar a pedir um franguinho aqui, agora com quiabo, né? Eu já estava pensando já melhorar, né? E ela começou a sinalizar. Ela ficou dentro de casa sem falar com ninguém durante 50 anos. Quase 50 anos. A língua dela bloqueada, porque ela não tinha uma língua de sinais, na verdade, é uma língua gestual. E minha tia era uma pessoa amorosa, porque ela queria agradar todo mundo. E todo mundo que ia lá dava café. É uma forma carinhosa dela de demonstrar o que ela sentia. Só que eu comecei a fazer o curso e começava a ensinar para ela uns sinais pouco a pouco. O que aconteceu com ela? Ela começou a aprender um sinal, outro sinal. Quando foi ver, tinha surdos batendo na porta dela. E ela estava indo para a igreja. Não é um simples ministério. Não é uma simples língua. Deus sabe o que faz no tempo certo dele, não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo. Tive grandes desafios na minha vida espiritual, minha vida ministerial. Eu comecei a aprender. Quando eu comecei a gostar de uma coisa, vem o desafio. Agora vem a barreira. Agora eu tenho que passar pela barreira. Comecei a aprender Libra, comecei a desenvolver. Quando eu cheguei na igreja, quero aprender, eu quero interpretar. A pior parte... O momento mais desafioso na vida do intérprete é a pregação. Não é verdade? Concordam? É a pregação. Meu Deus, eu vou fazer pregação. É muito difícil, eu não sei o que o pregador vai falar, eu não sei quem vai pregar. Mas eu falo para vocês, os sonhos de Deus é muito maior que o nosso. É muito maior que o nosso. Quando eu decidi começar a interpretar, porque eu só estava indo aprender o curso, veio o desafio. Carlos, posso ser sincero contigo? Pode. Você não serve para isso. Não foi que... Tenta tocar bateria, tocar violão, tenta cantar, mas Libras não é para você. Porque você não sabe fazer o gesto direito, você não sabe sinalizar direito. Mas eu quero aprender, eu tive um amor muito grande pela língua de sinais.
Eu quero aprender, eu quero sinalizar, eu quero ficar com vocês lá interpretando absurdo, porque eu faço de coração. O que adianta ter talento se você não quer trabalhar para Deus? Se você não trabalhar para Deus, o talento não vale de nada. E eu coloquei na minha cabeça, eu quero aprender, eu quero aprender. E as palavras pesadas vieram me machucar. Você não serve para isso. Você não serve para isso. Conversei com o pastor, posso ser sincero para o senhor? Olha, eu estou passando por uma dificuldade muito grande dentro de casa. Eu já dormi na rua, já dormi na praça, já dormi na casa de amigo. Eu não sei para onde que eu posso ir. Eu não tenho lugar para ir. Pastor, posso dormir na igreja? Eu lembro que o banco da igreja era assim. Ele pode dormir. Eu dormia na igreja. Só que quando eu dormia na igreja, eu não tinha lençol. Eu não tinha lençol para poder dormir na igreja. O que eu utilizava na igreja? Era a capa do violão, a capa do contrabaixo. E eu dormia com a capa do contrabaixo, do violão, eu dormia. E o rapaz que vendia cachorro-quente, ele sempre levava para mim à noite, ele sabia da minha situação. Todas as noites que eu dormia na igreja, eu estudava, eu tocava teclado com um amigo lá, que era o vigia da igreja, ficava tocando, aprendi a tocar muita coisa com ele. Comecei a estudar Libras dentro da igreja, eu sozinho estudava. Eu falei, Deus, não quero desistir, porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu não tenho estudo, meu sonho era ter habilitação e ensino médio, meu sonho sempre foi isso, ter uma habilitação e ensino médio, porque meu irmão era motorista, eu queria ser também. Meu sonho era sempre fazer isso, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida mais, mas Deus falou assim, quando você pensa que não, Deus sabe o que faz. Abre sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Eu falei, Deus, eu vou desistir, porque está todo mundo contra mim, está falando que eu não sei aprender, não sei sinalizar, não sei. Deus, eu vou desistir de aprender Libras. Está muito difícil, muitas palavras estão colocando para baixo. Mas aí, Êxodo capítulo 4, versículo 10, diz assim mesmo. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste o teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede a vista, eu o tomo cego. Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vai, e eu estarei com você, ensinando o que dizer. Gente, a palavra foi muito forte, muito forte. Eu não vou desistir, eu vou continuar estudando, eu vou continuar porque Deus tem um ministério na minha vida. Por que eu vou desistir? Porque as pessoas querem que eu desista. Qual foi o dom que Deus reservou para você? Eu não vou desistir do dom que Deus preparou para a minha vida. Eu primeiramente, comecei para o culto de manhã, para a escola bíblica dominical, eu não vou desistir, chorava, acordava às vezes no banco, domingo, dormindo na igreja, acordava 8 horas da manhã, já tinha um pessoal assistindo já da escola bíblica, começava 8 horas, e eu estava dormindo com a capa do violão. Ô pastor, irmão, acorda, irmão. Eu não vou desistir, mas Deus sempre coloca um anjo na nossa vida. Não é verdade? Deus sempre coloca um anjo na nossa vida. Então, Êxodo capítulo 4, versículo 14, diz assim, então o Senhor se irou com Moisés. Versículo 13, respondeu-lhe, porém, Moisés, ó Senhor, peça que enviaste outra pessoa. Então, o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que deve dizer. E eu estarei com você quando falares e direi o que fazer. Gente, eu já estava pronto para desistir daquilo que Deus plantou no meu coração, do sonho que Deus colocou na minha vida. Foi assim que um amigo me convidou. Olha, tem um rapaz que é um pastor e ele sabe Libras. A igreja dele é aqui próximo. Aí se eu vou para a igreja domingo de manhã, eu posso ir domingo na igreja dele.
que eu quero aprender. Quando eu cheguei na igreja do pastor Almir, que é uma pessoa que fez nosso casamento, casamos tem 3 meses, né? Casamos tem 3 meses, e eu, com muita honra, muita alegria, eu falei assim, pastor Almir, tem uma coisa para o senhor. O senhor quer fazer nosso casamento? Ele, que isso, irmão? Eu não sou da igreja dele, mas ele é dentro de mim para sempre. Ele ficou muito feliz, porque ele merece honra quem merece honra, quem está ao seu lado sempre. Eu digo sempre com meus alunos que primeiro a gente honra a casa, depois a gente honra fora. E foi assim, o pastor Almir, ele chegou para mim e falou assim, interpreta para mim no culto, pastor, eu só sei fazer o oi, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Não sei fazer mais nada. Aí ele falou, não tem problema, fica aqui na frente falando, Jesus te ama, direto. Eu, pastor, vou ficar 2 horas falando, Jesus te ama. Pode ter certeza que o surdo vai saber que Jesus ama ele. Eu fiquei direto. Pastor, olha, contei minha história para o pastor, ele sentou comigo e falou, eu quero você aqui, a partir de segunda-feira, tal horário, que eu vou te dar uma aula e eu vou te ajudar. Ele me pegou, toda semana, eu pegava 2 vezes por semana e começou a me ajudar. Ele começou a me ensinar de verdade como é que era Libras. Eu comecei a aprender com ele, ele começou a me mostrar o caminho e eu não desisti. Ele falou, acredita em você, acredita em você. Primeiramente, acredita em si. Eu comecei a orar a Deus, Deus começou a me dar um ministério, Deus começou a me dar luz, eu comecei a ver que o mundo não era tão pequeno como eu pensava. Um menino que sonhava ter pelo menos uma habilitação e um ensino médio, Deus começou a mostrar para ele um caminho que tão grande. Eu comecei a estudar Libras, fiz um curso de novo, básico, comecei a fazer outro curso básico, e Deus começou a mostrar para mim o caminho. A primeira oportunidade que eu tive de Libras, a primeira oportunidade que Deus me deu em Libras, eu falei, Deus, será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto para trabalhar? Apenas um curso básico de Libras, Deus mostrou para mim assim, ó, vai, confia em si, eu falarei para você o que deve fazer. Eu peguei esse desafio, eu não quis mais interpretar na igreja, eu não quis mais trabalhar do ministério, porque eu estava doendo muito meu coração, as palavras eram muito fortes. Para que você vai fazer isso? Você não serve para isso, esse não é o seu chamado. Desiste. Nossa, como as palavras foram fortes, mas a palavra de Deus é muito mais forte que do homem. Por que eu vou crer numa palavra que vai destruir meus sonhos? Porque Deus que faz o sonho. Eu comecei a estudar Libras de verdade, e entendendo que a língua de sinais era um propósito na minha vida. E comecei a estudar, comecei a fazer um curso básico, fiz outro curso básico, comecei a entender de verdade o que Deus tinha para mim. Deus, eu vou semear nisso para a minha vida toda. Eu vou semear. Primeira oportunidade foi um curso de extensão lá na Tijuca, que eu fui fazer em 2004. Primeira oportunidade, eu tive um curso de extensão lá. Eu fui fazer inscrição, tinha mais de 50 pessoas. Eu só vi vários intérpretes assim, sinalizando, meu Deus, como é que eles sinalizam bem? Aí tinha o Fabiano, que está com o presidente Bolsonaro, tinha a Elisângela, tinha todo mundo. Meu Deus, são muito bons, muito bons. Aí eu fiquei com medo, porque eu sofri tanto com as palavras de alguns colegas, mas quando cheguei próximo às pessoas, eu vou fazer a prova, meu nome é Carlos. Prazer, Carlos me abraçou, tomara que Deus vai te abençoar, você vai conseguir. Gente, as palavras foi tão forte, me incentivando. Eu fui lá e falei, vou fazer, em nome de Jesus eu vou passar. Eram 30 vagas, tinha mais de 50 pessoas, e quando eu fiz a prova, meu Deus, fui mal. Quando eu fui ver o resultado, eu passei. Eu passei na prova de curso de extensão técnico para Libras. Eu passei 1 ano estudando. Eu comecei a estudar. A primeira semana eu estudando, a menina falou, tem uma oportunidade de trabalho como intérprete de Libras numa escola em Vila Isabel, no Equador. Sério, que legal, poxa, meu sonho. Agora eu estou sonhando, vai que um dia seja um intérprete. Não, você quer trabalhar lá? Eu trabalhar lá? Como intérprete? Eu não tenho um curso. Não tem problema. Você já tem um curso, você está sinalizando, fez a prova, eu posso te encaminhar. Eu fui. Só que eu morava em Belfor Roxo, hoje eu moro em Nova Iguaçu. Não tinha dinheiro para passagem. O que eu fazia? A vida é feita de sacrifícios. Quem não sacrifica agora, não vai colher futuramente. Eu vinha de Belfor Roxo, a pé, até Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu pegava o trem até São Cristóvão, para ir a pé até Vila Isabel, e fazia a mesma coisa. Eu fiz isso durante um tempo, durante 2, 3 meses. Quando eu comecei a trabalhar,
Meu primeiro salário como intérprete, nunca vi tanto dinheiro. Eu recebi R$ 150, que o salário acho que era R$ 100, 120. Meu Deus, eu recebi o meu salário, eu não tenho nada, não tenho nada. Sabe o que eu fiz? O primeiro salário que eu recebi na sexta-feira, na época eu pagava como cheque, né? Pagou como cheque, era RPA, que os intérpretes recebiam. Peguei esse cheque. O que eu fiz? Deus, é de dízimo. Não vou ficar com R$1. Não vou ficar com R$1. Não vou ficar com R$1. Dei dízimo à igreja no domingo. Deus, orei, Deus, não tenho R$1. Eu não tenho R$1. É o que eu recebi, mas o meu propósito com o Senhor vai ser muito mais além daquilo que eu penso. E dei. Quando foi na terça-feira, me ligaram da prefeitura de Belford Roxo e falou assim: tem uma vaga de intérprete para você, aqui perto da minha casa. Do lado da minha casa. Eu lembro que um mês atrás, não, mais ou menos um mês atrás, a menina pediu meu currículo, eu dei, mas não tinha nada no meu currículo. Era só meu nome, só e o curso de Libras. E quando foi 2 dias depois, a menina me chamou. Tem uma vaga de intérprete, você foi selecionado, você pode vir? Fui. O salário lá era 6 vezes o salário que eu ganhava, do lado da minha casa. Eu comecei a pensar, Deus, como que o Senhor é fiel? O Senhor é muito fiel. O que eu tenho feito? Eu só tenho orado todo dia, de madrugada, quando eu acordo, quando eu levanto, quando eu saio, quando a gente vai dormir, quando eu saio do apartamento, eu já saio orando a Deus. Às vezes eu saio do elevador, fico na moto sentado assim, Deus, obrigado, que o Senhor venha me abençoar meu dia da minha esposa, da nossa família. E tem gente que está no carro assim, saindo para trabalhar, fica me olhando, e eu assim, levantando a mão do estacionamento. Isso aqui é gratidão a Deus. E Deus me deu essa oportunidade. Quando eu fui assumir o cargo na prefeitura de Belford Roxo como intérprete, sabe o que aconteceu? Eu preciso do documento. Qual é o documento? Ensino médio e todos os seus documentos. Eu não tenho ensino médio, eu não terminei o ensino médio, eu não terminei o meu ensino médio. Meu sonho é... Qual era meu sonho mesmo, vocês lembram? Ter ensino médio o quê? Habilitação. Quando eu cheguei lá, eu falei, não tenho ensino médio. Ela, então, você tem um período até o final do ano para trazer. A gente vai te dar até o final do ano, tem 6 meses. Eu procurei, rodei e consegui fazer um supletivo, aquele de 1 ano. De 1 ano, eu consegui terminar meu ensino médio. Foi a maior conquista da minha vida. Maior conquista da minha vida. Eu comecei a pensar mais, comecei a me envolver mais com o pessoal dos profissionais, dos intérpretes na escola. Meus sonhos começaram a aumentar. Eu comecei a pensar muito mais. Deus começou a colocar algo na minha vida e falou, eu não te preparei só para você trabalhar com o ministério de surdo, mas sim você vai ter um ministério com Libras. Você vai ser um bom profissional e eu vou te abençoar. Eu fui no culto numa igreja pequenininha, bem pequenininha. A missionária chegou e falou assim, se prepara, que vai chegar um momento da sua vida que você vai ter tanta bênção que você vai querer dividir com todo mundo. Comecei a estudar isso e comecei a pensar nisso. Fui na oração, na igreja a qual eu estava. Tinha uma oração, a gente dava 20 voltas na igreja, à noite, era 10 horas da noite, eu chegava do trabalho para a oração até meia-noite, a gente dava 20 voltas na igreja, orando. Aí, quando parava a oração, o pastor reuniu os pastores e falava assim, e começava a orar a gente, falar com a gente. Aí teve um pastor que falou assim, olha, você não está, por acaso, naquilo que Deus escolheu para a sua vida. E começou a orar por mim, eu vou te abençoar, você vai fazer uma faculdade, e você vai fazer uma faculdade federal. Meu Deus, ele está na carne, nem gosto de estudar. Eu nem gosto de estudar direito, como é que eu vou passar numa faculdade federal? E Deus começou a falar no meu coração, e o profeta começou a falar que Deus ia fazer aquilo. Será que vai fazer mesmo, Deus? Porque eu nunca tive essa aptidão para estudar, para querer. Eu só sonhei, sempre ter minha habilitação, meu ensino médio. O que Deus fez no meu coração? Deus começou a trabalhar no ministério. Eu voltei para o meu ministério na igreja, comecei a interpretar. O pessoal falou assim, nossa, você está interpretando muito bem o que aconteceu contigo. Eu estou estudando Libras, de verdade. Eu estou me esforçando o máximo. Nossa, você está interpretando muito bem, Carlos. O que aconteceu? Eu estou estudando Libras. Eu sei que Deus reservou um dom para mim e eu não vou deixar ele morrer por nada. Eu comecei a estudar mesmo Libras e comecei a estudar. E Deus começou a preparar algo muito grande para mim. Eu comecei a dar aula para os intérpretes. Os intérpretes falavam que eu não conseguiria. E Deus começou a mostrar para mim que era possível. E aquela profecia que o pastor falou que eu ia fazer uma faculdade e que eu ia conseguir, eu fiquei em dúvida na hora. Porque na minha família ninguém nunca fez uma faculdade, por que eu vou fazer?
Por quê? Eu tenho 9 irmãos, gente. A família é grande. Eu tenho 9 irmãos da minha família. Ninguém fez faculdade. Por que eu vou fazer? Um amigo me chamou e falou assim, vamos comigo na faculdade? Eu tenho que pagar a mensalidade da faculdade. Eu vamos. Cheguei na faculdade, está fazendo o quê? Direito. Meu Deus, sério, que legal, que bacana. Aí ele, vamos lá. Cheguei na hora e perguntei ao menino, que legal, como é que se faz para fazer a faculdade? Então, você tem que fazer o Enem ou você fazer o vestibular próprio da faculdade. Aí eu, legal, como é que eu faço? Ela, pode fazer agora, só identidade só. Eu fiz na época e ganhei 30% de bolsa. Eu, gente, eu vou fazer. Só que meu salário, pagar a faculdade, pagar aluguel, que eu já tinha saído da igreja, estava morando de aluguel, não dava muito, né? Não dava muito. O que eu fiz? Eu vou fazer. Fiz. O primeiro período eu comecei a fazer e fui fazer a prova do Enem. Prova do Enem, porque como trabalhava em escola, eu lidava com todas as matérias. Eu sentava muito com o professor e perguntava, professor, olha, fazia uma redação, eu mostrava para o professor, tem como corrigir essa redação? Eu ficava com vergonha na época, no início, né? Porque o surdo pediu para corrigir a redação dele. Porque o surdo pediu. Então, pediu o professor, e o professor corrigia direto, perguntava algumas coisas, aí no final ele falou assim, Carlos, você que está pedindo para fazer para você mesmo. Eu estou assim, eu quero fazer o Enem. Fiz, ganhei, passei 100% do Enem. Deus começou a me abençoar, eu comecei a estudar, eu comecei a ver que Deus tinha um plano muito maior que aquilo que eu estava pensando. Comecei a estudar, comecei para a faculdade, era muito difícil, a faculdade, trabalho, responsabilidade, cuidar de casa, que não é fácil, né, amor? Lavar a louça, limpar a roupa, meu Deus, eu saía de casa para trabalhar, era 4 e pouca da manhã, e chegava em casa, era 11 horas, tinha que fazer trabalho da faculdade, tinha que fazer tudo, e era muito difícil. E Deus foi me sustentando, me levando. Eu comecei a estudar e fui. E Deus começou a me preparar assim, calma aí, eu tenho algo para você. Porque quando você está em um grupo, você começa a conectar com os pensamentos, né? E os meus pensamentos começaram a conectar. Eu comecei a estudar, pensando em fazer um concurso público, coisa que eu nunca pensei na minha vida. Eu ia para a escola para trabalhar como intérprete. Deus, como é que o Senhor me prepara com o ministério? O Senhor me prepara, eu estou aqui trabalhando com Libras, eu estou aqui no ministério, eu estou aprendendo aqui, estou aprendendo ali, estou falando da palavra de Deus, eu estou aprendendo na escola, e o Senhor está me dando. E Deus começou a me sustentar, eu comecei a estudar para concurso público, e Deus me honrou, e eu passei no concurso público. Eu falei, Deus, eu quero ser professor agora, eu quero ser professor, que eu acho uma profissão muito linda. Eu fui lá, prestei vestibular de novo, passei na Federal, comecei a fazer outra faculdade de pedagogia. E Deus começou a me sustentar, Deus começou a me dar possibilidade, Deus começou a renovar meus sonhos, Deus começou a mostrar, agora eu vou te usar na sua família. Minha família, ninguém tinha graduação, ninguém pensava em estudar, alguns não terminaram o ensino médio. Eu comecei a ajudar, foi que a minha irmã mais velha, ela terminou o ensino médio dela. O meu irmão terminou o ensino médio dele. O outro meu irmão terminou o ensino médio. A minha irmã fez formação de professores. Então, você começou a desencadear a bênção na sua família. Eu comecei a desencadear, Deus começou a mostrar muita coisa em mim. Deus começou a mostrar, filho, lembra que eu estou te preparando desde o início? Meu Deus, o Senhor é muito fiel comigo. E eu pensei em desistir várias vezes, e eu queria desistir, mas o Senhor sempre botou uma pessoa na minha vida para fazer que eu pudesse continuar no ministério que Deus para mim. Eu comecei a trabalhar em vários lugares, começou a surgir muita oportunidade com Libras. Eu comecei a trabalhar no Congresso, comecei a trabalhar no INDE, não sei se vocês conhecem o INDE, quem conhece o INDE aqui? Que é o Instituto Nacional de Educação de Surdo. Comecei a trabalhar no INDE pela FENES, fiquei 5 anos trabalhando como intérprete, e lá eu conheci vários surdos, comecei a viajar o Brasil todo, interpretando, dando palestra, viajando. Eu parei para pensar, e eu choro, às vezes eu sento na minha cama e deito assim, Deus, começo a chorar, né? Fico chorando, minha esposa sabe que às vezes eu gosto de ficar sozinho na sala, ou às vezes no quarto, eu boto um louvor e fico chorando, agradecendo a Deus, porque Deus fez tanta coisa em mim, eu queria me matar, eu queria me morrer, eu não tinha sonhos, não tinha sonhos, Deus começou a me apresentar, eu aprendi uma língua que meus amigos saíram de perto de mim, eu perdi muitos amigos porque falaram que, por que você vai aprender essa coisa? Por que você vai ficar aprendendo Libras? Aí isso é muito feio, ficar fazendo dedinho assim, eu pensei várias vezes, mas foi Deus que me deu,
Foi Deus que me apresentou um sonho na minha vida. E Deus começou a me dar esse sonho. Por que eu vou desistir por causa de amigos? Se amigos gostam de mim, se me amam, tem que me amar porque eu sou e porque Deus faz na minha vida. E eu comecei a preparar mesmo, eu comecei a estudar. Eu estudei. Deus começou a me abençoar. Eu virei um professor de Libras, virei um intérprete de Libras. Eu comecei a ter mais formações. Eu comecei a mostrar para o surdo que é possível, como Deus fez na minha vida, que pode fazer na vida deles. O surdo tinha uma vida totalmente bloqueada em vários lugares. Deus começou a me usar a minha vida em vários setores. Um dos setores que eu sou muito honrado é quando me chamam para fazer um parto no hospital. Eu virei médico, porque o intérprete de Libras faz tudo, não é verdade? E o intérprete de Libras faz tudo. Me chamaram para ir para o hospital para poder fazer um parto de uma surda. Eu fui. Me chamaram de novo, fui. Me chamaram para poder interpretar da delegacia, que eu mais sou chamado de delegacia hoje. Me chamam muito, né, na delegacia. A Polícia Civil me chama direto para a delegacia. A Polícia Federal me chamou este ano porque teve um problema lá, eu tive que ir lá fazer uma tradução. Eu precisava de um perito. Eu fui lá como perito para fazer a tradução. Deus começou a me dar oportunidade, possibilidade na área de Libras que nunca ninguém quis dar para mim. E nunca que ninguém quis acreditar que a língua de sinais poderia se tornar hoje muito mais visível que antigamente. A língua de sinais hoje, ela deu possibilidade e deu para o surdo aquilo que ninguém imaginava que ele poderia ser. Ué, o surdo pode ser professor? Pode ser professor, porque a língua rompe barreiras. O surdo pode ser advogado? Pode ser advogado, porque ela rompe barreira. O surdo pode ser médico? Alguém já viu algum surdo médico aqui? Agora digo para você. O Matheus passou para medicina, ele já está no 7º, 8º período de medicina, e ele é surdo. E é aqui do Rio de Janeiro. Ele pode ser médico? Pode ser médico. O surdo pode ser tudo. Pode ser tudo. Sabe o que pode ser tudo? É porque Deus está rompendo barreira através da língua. Deus está rompendo barreira através da língua. Nada é impossível para aquele que acredita, tenha fé e a esperança. Quem faz é o grande eu sou. Não sou eu, é Deus que faz. Eu acreditei e semeei. Passei pelo vale da sombra da morte, né, pastor? Passei pelo vale da sombra da morte. Mas mesmo assim, eu nunca murmurei. Deus, obrigado, Deus. Eu não vou murmurar. Eu queria desistir da Libras, mas nunca desisti de Deus, porque quem me sustenta é Deus. O que me faz é Deus, mas não é o homem que me faz. E eu quis desistir de Libras, mas quando tudo diz que não, tua voz se encoraja a prosseguir. Então Deus falou, calma, tu tem que passar por esse processo. Como que eu vou ser juiz sem ser advogado antes? Como que eu vou ser professor de Libras se eu não comecei a interpretar antes? E tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Para eu poder chegar ao objetivo, eu tenho que passar no processo de Deus. Gente, o Ministério de Libras, o Ministério do Surdo é algo que eu não sei viver sem isso. Eu passei num concurso público e fiquei trabalhando durante alguns anos que eu falei, Deus, isso é para mim mesmo? Isso é para mim mesmo? Eu fiz muito concurso público nessa vida. Primeiro você faz e não passa. Aí você fala, Deus, acho que não vou conseguir passar no concurso não, porque acho que é tão difícil. O segundo você faz, não passei de novo. O terceiro não faz, não passei de novo. Ai, acho que eu sou burro. Porque meu colega passou, o seu colega passou e você não passou porque não está no seu momento. A gente se compara muito com as outras pessoas. A gente tem que se pensar na gente. O que Deus tem para a gente. Se você não passou no momento, é porque Deus estava ainda trabalhando na sua vida. Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, não passei no concurso público. Gente, como é que eu não passei? Porque eu só passei no Enem muito bem. Eu fiz um concurso que eu falei assim, Deus, esse concurso eu passo molezinha, todo mundo não passa. Eu tirei maior notão, aquela nota que você fala assim, nossa, tu quase gabaritou de 100 pontos. Eu tirei 99%. Quando é a parte de redação, que é a parte que eu mais tenho facilidade, eu tirei 3 pontos de 10. Como assim no Enem eu tirei 900 e pouco e eu tirei agora na redação desse concurso? Não, eu não acredito que eu tirei alguma coisa errada. Eu vou ligar para a banca. Não, gente, como assim? Eu não entrei no concurso público. Eu fiquei muito triste. Eu comecei a parar para pensar, será que é no meu tempo? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu estou pretendendo fazer? Eu comecei a pensar, comecei a rever meus conceitos e comecei a estudar direito. Quando eu fui fazer o 10º concurso, eu passei. Eu comecei a passar, eu pude escolher qual concurso eu queria ficar.
calma aí. Eu passei no concurso para intérprete, eu passei no concurso para polícia, eu passei nos concursos que eu queria escolher. Mas calma, eu tomei posse de um concurso e falei assim, eu quero trabalhar nessa área agora. E eu pensei, em um momento, salário bom, eu vou diminuir um pouco minha vida profissional com Libras. Eu vou começar agora só trabalhando no Ministério Consulado, mas eu vou esquecer da minha vida profissional com Libras. Eu fiquei durante uns anos trabalhando, meu trabalho direto, só que a Libras não saía da minha vida. A Libras não saía da minha vida. Toda hora tinha um trabalho, gente, eu queria diminuir. Eu não quero continuar assim, fazendo tanto trabalho. Só que eu fazia um trabalho que eu não gostava muito. Eu não tinha muita vontade de trabalhar. Eu tenho que trabalhar, não é mesmo? Eu tenho que ficar lá 24 horas. Ai, não quero ir, não. Aí eu comecei a pensar, não vou. E a Libras veio toda hora, proposta de trabalho. Chegou uma hora que eu pisei e falei assim, calma aí. Eu estou vindo por dinheiro, eu não estou vindo pelo amor, pela vontade. Eu não quero mais isso para a minha vida, não. Eu desisti, larguei um concurso público. Eu larguei porque eu tinha amor a outra coisa. Uma coisa que Deus me deu lá no início, que eu tenho prazer. E Deus me deu o prazer de estar fazendo aquilo que eu mais gosto. Voltar para ficar na minha área fielmente em Libras. Eu saía muito para poder trabalhar no Ministério com surdo em vários lugares. Só que minha vida profissional eu queria diminuir com Libras. E foi o que Deus falou, não, eu preparei para você um ministério e uma vida profissional. E Deus começou a me capacitar muito mais. O que eu fiz? Quando eu tomei posse de desistir daquilo que eu estava estudando, o que minha vida aconteceu, minha vida profissionalmente? Tem hora que a gente não entende por que acontece tanta coisa na nossa vida, né? Eu lembro aqui de José, quando ele interpretou o sonho, né? São 7 anos de fatura. E você vai passar pelo vale durante 7 anos. Eu passei 7 anos durante 7 anos. Mas quando eu tomei posse, falei, Deus, eu não quero mais isso. Eu quero trabalhar aquilo que o Senhor me deu lá no início da minha vida, lá no início da minha trajetória. Eu fiquei fielmente só dedicando minha vida profissional, minha vida espiritual. Sabe o que aconteceu, gente? Aquilo que eu achava que estava bom para mim, Deus multiplicou mais ainda. Eu achava que eu poderia ter uma vida financeira legal, aquele valor que eu estava ganhando, mas Deus falou assim, calma aí, eu não te dei uma coisa que você gosta de fazer? Por que você pensou? Porque eu queria ter uma vida, uma estabilidade para a vida toda, mas eu queria ter uma estabilidade num tal um setor. O que Deus fez? Não, toma posse daquilo que eu te falei. Eu desisti. E quando eu desisti, Deus me... Não sei como eu falo isso para você, Deus multiplicou de uma forma que eu não entendo até hoje como as coisas aconteceram na minha vida. Como as coisas aconteceram na minha vida. Eu não entendo. Às vezes eu falo, Deus, não entendo o tamanho e a gratidão que o Senhor tem na minha vida. Deus simplesmente fala assim, eu que te dei o dom, eu que te abençoei. Não desiste daquilo que eu te dei. Não desiste por palavras, por pessoas, nem muito menos por achar que aquilo ali vai ser algo com estabilidade para você, mas você não vai ser feliz naquilo que você acha que é. Eu te dei um dom para você trabalhar com Libras, ministerial, e dom para você ser um bom profissional, como intérprete e professor de Libras. Gente, eu virei professor universitário. Eu virei professor de Libras. As portas começaram a se abrir para mim. Começaram a abrir de uma forma que eu não entendia. Por quê? Porque eu decidi viver o melhor de Deus na minha vida. Não decidi mais viver aquilo que eu achava que queria para a minha vida. Deus falou, é isso que você vai fazer a partir de hoje. E é isso que eu comecei a fazer a partir de hoje. Comecei a viver com o Ministério de Libras e comecei a trabalhar com aquilo que Deus me deu o dom de trabalhar. E Deus começou a abrir muitas portas para mim, Minha vida financeira, Deus começou a abrir um trabalho para mim. Como eu comecei a trabalhar, voltei para a Prefeitura de Belford Roxo, fui para Caxias, trabalho em Caxias, sou professor lá, trabalho na Prefeitura de Belford Roxo, tem um projeto no Detran, ao qual eu me orgulho muito, sou muito feliz, porque é uma barreira que ganhamos para a comunidade surda. Uma das perguntas que as pessoas falam muito, o surdo pode dirigir? Meu sonho era ter habilitação, minha habilitação, na verdade, ter uma habilitação em ensino médio. O que Deus fez para mim com o projeto que eu comecei a elaborar? Eu criei um projeto de primeira habilitação para o surdo no Detran, onde o surdo estuda, tira sua habilitação, as aulas são tudo em Libras, aula
legislação, mecânica, tudo sinalizado em Libras, eu acabei virando instrutor examinador do Detran. Olha como é que Deus faz. Eu só queria ter habilitação, não é verdade? Eu acabei virando instrutor examinador do Detran. Mas eu queria ter uma habilitação. Eu só queria ter uma habilitação. Eu só queria ter uma habilitação. Eu só queria ter uma habilitação, não é verdade? O que Deus fez? Ele me deu a categoria A, B, D, instrutores, cursos. Meu Deus, como que é isso? Deus começou a realizar meu sonho. Eu queria ter um ensino médio. O que Deus fez? Me deu graduação, me deu especialização, me deu formação. Eu só queria ter isso. O que aconteceu? Deus começou a fazer eu sonhar muito mais daquilo que eu achava que eu poderia sonhar. Muito surdo querendo de habilitação, fui lá, montei um projeto de primeira habilitação para surdo. Só que muito surdo sendo reprovado. Eu pensei, calma, se eu tenho o direito de fazer a prova lá em língua portuguesa, por que o surdo também não tem direito de fazer em Libras? Criamos a prova em Libras para os surdos no computador. Não sei se vocês tiraram a habilitação recentemente, que hoje no computador tem lá a área de Libras lá para o surdo. E começamos a criar projeto para o surdo. Comecei a criar projeto para o surdo no Detran, começamos a romper barreira. Essa semana fiz um projeto bacana que foi oficina sob medida no Detran para surdos. Sabe quantos surdos a gente conseguiu reunir lá? Mais de 100 surdos. Para você ver, como eu falei com o pastor no gabinete, quando você tem uma liderança e o surdo vê em você uma referência, não tem como o sonho de Deus fugir da nossa vida. Quando você faz as coisas certas, e quando você faz as coisas certas com coerência, tudo colocado na mão de Deus, não tem nada, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Tudo que você faz, coloca na mão de Deus, acredita que vai dar certo. Vai dar certo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ano passado eu abri um curso 2019 de Libras presencial. Meu sonho é ter um curso presencial de Libras. Meu Deus, eu quero abrir esse curso. Eu abri o curso em dezembro. Começamos as matrículas, chegou fevereiro, começou a ter bastante aluno. Meu Deus, está tudo indo certo. Quando chegou março, veio a pandemia. O que aconteceu na pandemia, gente? A pandemia começou a fechar muitas coisas. Eu cheguei lá, acabou que eu fechei meu curso. Estava tão bonitinha, você olhava assim, via aquela placa do curso de o alfabeto bem grande, né? As pessoas passavam, começou a ter bastante aluno, começou a ter aluno. Eu comecei a sonhar mais, só vou botar o básico, intermediário, avançado. Eu estou querendo botar um futuramente, vai que eu coloco letras Libras, pedagogia Libras. Comecei a sonhar. Fechei o curso em abril. Aí minha esposa falou, amor, eu acho que você tem que parar para pensar agora. Está todo mundo fechando, está ficando pesado financeiramente, eu pagando aluguel, pagando funcionário, pagando luz, pagando internet, eu estava ficando pesado mesmo. Eu fui e fechei. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é verdade? Ela falou assim, por que você não dá aula online? Pô, mãe, aula online, amor, eu não gosto de dar, eu gosto de contato visual. Por que não dá aula online? Amor, online. Ela foi lá, começou a divulgar, e fiz o Zoom, eu comecei a dar aula. Para quantos alunos? Tinha uns 10, né? Tinha uns 10. Começamos a dar aula online, primeira turma, aí começou a dar certo. Começou a dar certo. Eu tinha quantos seguidores no Instagram? 1.800, 2.000, por aí. Agora tem quase 40 mil seguidores no Instagram. Só fazendo projeto de aulas de Libras online. Eu, quando botei a primeira turma, segunda, terceira, quando fui ver, tinha mais de 100 alunos online. Mais de 100 alunos online. E começou a aula online, montamos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Hoje a gente tem bastante alunos. A gente tem várias turmas online. Só que começou as lives, não foi as lives? Começaram as lives. E foi uma coisa que Deus deu muita mais possibilidade para nós, intérpretes, e para surdos. O surdo começou a ganhar, agora, a partir do presidente, né? Começou a ter intérprete do lado, a gente começou a ganhar mais visibilidade, ganhou mais importância, mostrando que a língua de sinais é uma língua viva, é uma língua que rompe barreiras para todo mundo. E a gente começou a ganhar muito mais visibilidade, e a gente começou a ganhar também muita visibilidade e oportunidade. Deus começou a me honrar.
Carlos, o curso começou a ter bastante alunos, eu comecei a contratar professores para dar aula, eu comecei a pegar convênio com algumas faculdades, eu fiz convênio com algumas faculdades, onde eu dava meu curso presencial lá, e onde o aluno fazia faculdade, ainda tinha metade de desconto da faculdade. O aluno que fazia curso de Libras, ele tem metade da bolsa da faculdade, e ele pode fazer uma faculdade. Deus começou a me dar oportunidade. Aí eu comecei a fazer live, começou a surgir várias lives, muitas lives, eu faço várias lives hoje. Comecei a fazer várias lives, comecei a fazer do Jário Bonfim, que virou meu amigo, eu comecei a fazer Chiri Carvalhais, Paulo Neto, eu comecei a fazer Alex Gonzaga, um grande amigo, gosto muito dele, e Deus começou a me apresentar muita gente, eu comecei a pegar várias lives. E hoje, eu tenho que dizer para vocês, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu deito na minha cama, eu olho para o alto, às vezes ela não está em casa, eu choro. Eu choro de gratidão. Às vezes eu vou para a escola dar aula, eu fico chorando às vezes, assim, nossa, Deus, como você é bom comigo. Eu não sei, se tiver que chorar, eu choro todo dia. Porque eu sou grato, eu sou muito grato. Deus fez algo que eu nunca pensei que ia fazer na minha vida. Deus, por que o Senhor faz isso na minha vida? Será que eu mereço tudo isso? Quando eu dou aula, às vezes os alunos falam que eu prego. Eu prego. Eu estou dando aula, começo a falar de Deus, no final, são 3 horas de aula, às vezes 4, no final eu tiro 20 minutos, começo a falar de Deus, começo a falar de amor de Deus, falo o que Deus tem para a gente. Os alunos, às vezes, choram na aula também. Eu estou dando aula e pregando, eu dou aula e prego. E Deus fez algo para mim que, assim, eu não sei como falar. Eu simplesmente posso falar para vocês. Não desiste daquilo que Deus prometeu para você. Não desiste do sonho que Deus prometeu para vocês. Agora, aquela pergunta que eu quero fazer. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Você já desistiu do seu sonho por causa de uma palavra? Você já desistiu do seu sonho pelas dificuldades de vida? Você já desistiu do seu sonho pelos que falam, pelos que olham? Ou você já persistiu no teu sonho porque você acredita que o seu sonho é o sonho de Deus? Quantas vezes você já orou e pediu a Deus para renovar seus sonhos? Quantas vezes você já tirou um momento com Deus e pediu, Deus, me ajuda, Deus, porque eu já não tenho forças para continuar? Quantas vezes você se ajoelhou e falou, Deus, o que fazer? O que fazer? Mas Deus falou para você, acredita em mim, não desiste, não pare de crer, que os sonhos são meus, não são seus. E quando eu falo que os sonhos são meus, é porque Deus vai fazer na sua vida. Falo para vocês, é um ministério que eu quero levar até o último dia da minha vida, rompendo barreiras e dizendo, tudo é possível. Tudo é possível. E quando eu vejo um surdo, e quando eu recebo uma mensagem de um surdo, dizendo, professor, eu passei na faculdade. Professor, eu passei no concurso. Professor, eu estou trabalhando em tal lugar. Professor, minha mãe está aprendendo Libras. Professor, meu pai está aprendendo Libras. Gente, isso para mim é acreditar que os sonhos de Deus são infinitos na nossa vida. Romper barreira não é um dom do ser humano, é um dom de Deus. A Brenda, eu estava ali assistindo o vídeo da Brenda agora, eu fiquei todo emocionado. Eu falo que eu não choro nunca. Ela vai rir e fala que eu sou um chorão. Eu sou um chorão mesmo. Eu fiquei ali assistindo o vídeo da Brenda, eu comecei a pensar aqui na minha vida. Com o primeiro surdo que chegou para mim, a primeira surda que chegou para mim e falou assim, professor, posso te falar uma coisa? Gabriela, nunca vou esquecer da Gabriela. Foi a minha aluna, em 2008 ela falou assim para mim, professor, tem que te falar uma coisa. Ela foi minha aluna no ensino médio. Eu estou fazendo faculdade de educação física. Como é que é? Estou fazendo educação física. Lembra que o senhor me incentivou? Que eu sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de ensinar. Eu estou fazendo educação física. Isso dali para mim foi a primeira primícia que começou a amadurecer. Porque eu estava ali sendo usado, não sendo usado profissionalmente, mas espiritualmente. Porque se você anda na luz, você sempre será a luz. Eu sempre digo para meus alunos, menos com mais é mais com mais é mais, menos com menos é menos. Então, tira o menos. Luz tem que andar com luz. Porque a luz, a treva com a luz vai virar a luz, porque nós somos filhos de Deus.
E através daquilo que Deus plantou na sua vida, que vai multiplicar. Gente, eu queria apresentar para vocês um louvor. Tá na hora já? Eu falo muito, né? Eu queria apresentar um louvor para vocês. Esse louvor para mim representa muito na minha vida. E acredito que esse louvor vai apresentar muito na vida de vocês, porque cada um de nós tem uma história para contar. Cada um de nós tem uma experiência de vida. Cada um de nós tem uma superação, uma barreira. Já parou para pensar? Você falou assim, nossa, Deus, só pelo sangue mesmo. Deus, eu quero que meus filhos, minhas filhas, eu quero que minha família veja que tudo é possível. Lembre-se, Deus sempre esteve aqui. Deus nunca saiu de perto da gente. Surdo, acredite no seu potencial. Acredite que Deus vai fazer muito mais. Os pais da Brenda, acredita que Deus, o que Deus fez no início lá, eu acompanhei essa reportagem. Eu falei agora para o pastor com a minha esposa, eu acompanhei essa reportagem. Foram 16 anos em escolas, eu interpretando dentro de escola, e eu sei quais são as dificuldades que os surdos enfrentam. Quando a gente fala sobre inclusão, eu falo primeiramente, é capacitar os nossos professores. Como é que eu vou querer ensinar alguma coisa sem eu saber a língua do próximo? Né? Eu ensinava o professor de língua portuguesa sinal de gramática, de acentuação, de substantivo, de regência. O professor de química eu ensinava, de física, de biologia, eu ensinava um pouquinho de sinais. Porque o professor fala para ele, professor, por que o senhor não faz para ele? Por que o senhor não faz para ele? Eu não sei, vai saber agora. Quer ver? Eu vou interpretar para ele, mas eu vou te ensinar agora, o senhor fazendo para ele, porque você vai ver como que vai ficar muito melhor e eles vão se emocionar. O professor fazia uma coisa para ele, hoje vamos estudar língua portuguesa, texto e frase. O surdo, ele sabe Libras, aprendeu. Isso já é um impacto muito grande, não é? É muito legal quando um surdo chega a um lugar e alguém sabe. Eu estava ali assistindo um culto aqui, cantando, e eu vi um rapaz no teclado fazendo a datilogia. Cara, que legal, gente, maneiro. Imagine, a pessoa está passando aqui na rua e vê lá o banner lá com acessibilidade em Libras. Está entendendo? O que eu estou falando para vocês? Que é uma igreja que se preocupa com o ministério do surdo? É uma igreja que se preocupa com aquilo que Deus plantou no coração. E é porque nós todos somos filhos. E é uma igreja que está ali pensando, cuidando do seu filho. E quando eu vi a primeira imagem, quando o pastor mandou para mim a localização, minha esposa é a esposa do hashtag. Ela vai no hashtag, já aparece tudo já. Ela encontra tudo. Eu vi lá assim, nossa, que lindo, gente, que bacana. Eu comecei a sonhar muito mais alto quando eu vi ali. Eu falei, por falar com o pastor também, botar acessibilidade em Libras Nova Iguaçu. Não é verdade? Eu comecei a pensar várias coisas. Isso é você se preocupar não só com o outro, mas se preocupar que nós somos filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus e merecemos a mesma igualdade, a mesma equidade, o mesmo abraço. Um abraço de Deus é muito mais confortável que um abraço de ser humano. Mas quando Deus dá um abraço a um ser humano, todo mundo se abraça junto, né? Não é verdade? Gente, eu queria apresentar para vocês um louvor. Posso, pastor? Posso apresentar um louvor? Quero que esse louvor seja um louvor que você reflita na sua história, reflita que cada um de nós tem uma história. Cada um de nós passamos por uma situação muito diferente um do outro. Mas acredita que essa situação diferente que você passou do outro é a mesma situação para Deus. É a mesma situação para Deus. É a mesma experiência de Deus. E Deus sempre esteve na nossa vida, não deixando faltar quando você achava que não teria mais. Então, esse louvor, quero que você cante esse louvor, E eu vou pedir para você cantar diferente hoje. Não vou pedir para você cantar simplesmente o louvor oralmente. Em Libras. Como assim, professor? Não sei Libras. Agora você vai saber. Eu vou fazer com vocês devagarzinho esse louvor. Eu quero que você canta oralmente em Libras também. Porque quando você canta para Deus, e leva a Deus aquilo que você tem, pode ter certeza. O que você vai sentir é muito mais aquilo que você achava que ia sentir. Vamos lá? Eu já me senti sozinho, mesmo cercado por uma multidão. Eu já dei um sorriso só pra disfarçar a dor no meu coração. Eu já fiquei em silêncio só pra não falar e começar a chorar. Eu já abafei o choro
com um travesseiro só pra não gritar. Eu já me senti esquecido, não só por pessoas, mas até por Deus. Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo que me prometeu. Eu já disse que estava bem, mesmo estando com o peito apertado. Eu já tive que cantar quando a vontade era só ficar calado. Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei, eu vejo como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei. Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci. Oh glória! Com minhas próprias forças eu não estaria aqui. Até quando esteve em silêncio, foi pra me ensinar. E quando testou meus limites, Ele me fez avançar. Tudo que permitiu foi para me moldar e me fortalecer. E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer. Por quê? Por quê? Nunca me deixou sozinho, sempre esteve aqui, me ensinando a caminhar e a perder meus medos. O segredo de eu não desistir é que Deus sempre esteve aqui, e eu sinto a presença dele aqui. Sempre esteve aqui, me levando quando eu não tinha mais forças. Sempre esteve aqui, que me fez insistir. De dia, de noite e de madrugada, Deus sempre esteve aqui. Vamos juntos. Ele sempre esteve aqui, me ensinando a caminhar e a perder meus medos. O segredo de você nunca desistir é a certeza de que Ele sempre esteve aqui. Oh glória! Eu sinto Ele aqui. Erga sua mão e diga: Deus, eu só quero a tua presença. Segura a minha mão e me leva, porque se tu estás comigo, eu não preciso de mais nada. Não é de mais carro, mais casa, mais dinheiro. A tua presença, a tua graça é tudo que eu necessito. Deus sempre esteve aqui.